Paz do Senhor, irmãos. Realmente para mim é uma grande alegria e honra. Sinto muito honrado de estar aqui. Porque, como o pastor Israel já disse, a gente já tem, desde quando eu me converti eu já o conheci, né? E eu conheci quando eu tocava bateria também. Quem não sabia disso aqui? Que tocava bateria? Tocava bateria. Já tocou aqui? Não, né? Então, eu me converti em 78. Tem muito tempo, né? 48 anos completa mês que vem. Parece que até que é de idade, né, irmão? Mas não é não. É de conversão, porque eu tenho a mesma idade do pastor Israel. Aliás, ele é mais velho que eu, mas só 5 meses. Ele é de abril e eu sou de setembro. E ainda bem que ele não tem microfone ali, para vocês não escutarem o que ele falou. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Israel, pastor Iracema. Lembro quando eles começaram a namorar escondido, mas depois os pais aprovaram. Tô achando que o pessoal aqui não sabia isso também não, viu? Aí eu estou revelando umas coisas aqui, ô pastor, mas... E naquele tempo, né, 78, era um tempo bem diferente de hoje, né? Realmente houve um avivamento aqui em Anápolis, na década de 70. E muitas famílias se converteram, muitas pessoas hoje são pastores, né? Esse avivamento, ele começou lá no tabernáculo de oração. Lá no tabernáculo de oração, o pastor Pio começou esse avivamento. Pastor Salvarino era de lá, muita gente lá, né? Muita gente. Então, eu me sinto honrado por estar aqui, irmãos. E louvo a Deus, como eu ia dizendo, pelas vidas do pastor Israel, pastor Iracema, pelo trabalho que eles vêm realizando, está sendo realizado. Sempre achei o pastor Israel um homem inteligente, assim, acima da média. Sempre achei. E Deus usa, irmãos, esses talentos que Ele nos dá para o reino. E Ele tem usado todos os talentos para o reino. E Deus tem dado prosperidade. Isso é Deus que faz, amém, irmãos? Eu gostaria de, para os irmãos não ficar muito tempo de pé, ler alguns versículos que estão escritos aqui em Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vamos ler do versículo 19 ao versículo de número 25. Lamentações 3, 19 a 25. Está escrito assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Pode dar glória a Deus, irmãos. E renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bem, estou com esse subtema aí, né? Transforme atitudes negativas em esperança em Deus. Reproduzi alguma coisa aqui que foi apresentada no vídeo que você me mandou. Quando uma jovem daqui, ou uma senhora, não sei, diz lá: existem dores que ninguém vê, pressões e dores que não aparecem nas fotos. E eu acrescentei: e nem no Instagram. E que são silenciosas. Por que tudo isso? Aí já foi o pastor Israel que falou: porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E queridos, o inimigo sabe que a volta de Jesus está próxima.
E ele sabe para onde que ele vai. O lago de fogo que arde com enxofre. Ele sabe que ele vai para lá. E ele quer levar muita gente com ele. Por isso que nós estamos vivendo esse século, que é chamado de o século da ansiedade. Nós estamos vivendo esse tempo difícil. Tempo difícil. Porque nós vemos muita sobrecarga emocional nas pessoas. A gente encontra com as pessoas, fala, ô fulano, tudo bem? E aí como é que tá? Na correria, todo mundo está na correria. Então é um tempo também de muita insatisfação das pessoas. E nesse pacote aí tem muito crente. Pessoas que estão ganhando até bem, tem um emprego bom ou uma boa empresa, mas quer trabalhar em outra coisa. Pessoas que têm 3 empregos e quer mais um. Um irmão me falando nessa semana agora, ele tem uma empresa aqui na cidade, congrega lá com a gente, e aí eu conversando com eles, porque ele levanta muito cedo, 3h30 da manhã, todo dia. Eu falei assim, eu vou orar a Deus, para Deus mandar alguém para te substituir, para você ter confiança de fazer o que você faz de manhã. Aí a esposa falou, não pastor, ele está querendo fazer outra coisa ainda. Insatisfação. Isso é coisa de final de tempo, irmãos. A ansiedade, críticas constantes das pessoas, frustrações. E os crentes em Cristo Jesus, que eu vou dizer, nascer de novo, todos os crentes em Cristo Jesus, discípulos de Jesus, que crente vai falar até o diabo mas os discípulos de Jesus, todos nasceram de novo, amém? Mas muitos estão vivendo, dominados por pensamentos e atitudes negativas. E eu anotei uma frase aqui, aliás, 3 frases pequenas, mas elas dizem assim acerca disso: pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram atitudes, atitudes geram destinos. Atitudes, põe entre aspas aí, decisões, Você tomar atitude é uma decisão que você está tomando. Isso gera destino. Nós somos o que somos hoje por causa de decisões. No momento de oração eu ajoelhei ali, estava orando, Senhor, obrigado pelo dia que eu decidi seguir a Cristo. Obrigado porque o Senhor me deu uma grande salvação, orando desse jeito. O Senhor me deu uma grande salvação. Se eu não tivesse sido salvo, onde eu estaria hoje? Talvez nem vivo aqui na terra eu estaria. Mas o Senhor mudou minha vida. O Senhor mudou o meu destino aqui na terra. E o meu destino é eterno também. É isso que Deus fez conosco, irmãos. O profeta Jeremias, ele estava cercado de ruínas quando ele fez essa declaração aqui. Pelos versículos 19 e 20 nós vemos, Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Mas aí ele diz, mas eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, amados, ele aqui não negou a dor, não negou o sofrimento que ele estava passando, mas ele escolheu o que haveria de alimentar a sua mente. Ele escolheu esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós não podemos, não temos como impedir pensamentos negativos vir à nossa mente. Não podemos, não temos como impedir isso. Agora, nós podemos decidir quais pensamentos. Eu tenho até uma ilustração engraçada, viu, pastor? Eu falo engraçado porque quando eu não era crente, lá, nós moramos 5 anos lá no Ouro Verde, e lá tinha um tal de Rancho Alegre. Esse Rancho Alegre, a cidade fazia um rancho lá, e punha lá, fazia leilão, essas coisas, depois tinha dança.
Eu aprendi a dançar lá nas Ranjalé, com 12, 13 anos de idade. Aí, mas veio um pastor, rapaz, falar para alguém, falou assim, passaram na cidade lá para ver um lote para comprar para a igreja, né? Aí tinha um rancho alegre lá, e ele estava com uns 3 ou 4 obreiros. E aí ele, irmãos, é engraçado, mas é triste pelo pastor, né? Ele agarrou lá numa pilastra, falou, eu dançava assim com as moças aqui nesse rancho alegre. O que vem na mente da pessoa, né? O que vem na mente? Ela alimentou isso aí. Então, os pensamentos ruins vêm na mente de qualquer um. Pensamento é de coisa quando a gente não servia a Deus. Mas eu tenho que decidir sobre o que vai alimentar a minha mente. O que vai alimentar os meus pensamentos? Tem uma ilustração que diz que o passarinho pode até pousar em sua cabeça, mas você não pode deixá-lo fazer o ninho na sua cabeça. Infelizmente, muitos têm deixado. Hoje nós estamos vendo aí uma geração de jovens, adolescentes deprimidos, crianças estressadas. Que mundo é esse, irmãos? Então, onde que o diabo mais trabalha para fazer com que os nossos sentimentos se tornem atitudes? Na mente das pessoas. Então a mente, ela pode se tornar oficina do medo. Hoje tem tantas síndromes, né? Inclusive a síndrome do pânico. Pessoas têm medo de estar na multidão, tem medo de entrar em elevador. Irmãos, quando eu era menino, lá no Ouro Verde ainda, 11 ou 12 anos de idade, eu tinha medo de morrer quando ia dormir. Se passasse das 8 horas da manhã da noite para ir dormir, eu pegava e não dormia, ficava com medo, pegava a cama de campanha e ia lá para o quarto do papai e a mamãe e abria a cama. Os jovens que não sabem o que é isso, né, pastor Zé? Cama de campanha. Cama de campanha, ela fechava assim, era uma cama, e ela tinha um aspecto de uma tela no meio, com muitas molinhas, né? Aí você deitava naquela noite. Toda noite que eu não conseguia dormir, medo de morrer, ia lá levava lá para o quarto deles. Aí um dia o papai me trouxe aqui em Anápolis, lá no hospital São Zacarias. E quem me atendeu lá foi o doutor Roberto Zacarias. Conheceu ele? Doutor Roberto Zacarias. Me atendeu e tal, examinou e tal, eu me lembro até hoje, mas me examinou aí, depois bateu nas minhas costas e falou assim, rapaz, você não vai morrer não, você está forte igual um touro. Acabou, irmãos, nunca mais tive medo da morte. Por quê? Estava aqui, ó, na mente. E eu, depois de alguns anos, aqui tem poucos anos, uns 5 anos, eu fui lá no hospital de São Zacarias, ele estava vivo ainda, eu contei para ele, rapaz, mas ele achou bom demais. Ele achou bom demais, mas só bateu na minha sogra e falou, você está forte igual um touro. Ou seja, foi uma palavra positiva, né? Pode ficar firme, você é novo ainda, você é forte. Então a mente pode se tornar oficina do medo, pode se tornar fábrica de insegurança. Fábrica de insegurança. Quem conhece aí, tá em voga isso aí, quem conhece aquele tenista João Fonseca, que é um menino brasileiro que está jogando tênis aí para valer. Pois é, ele tem apenas 19 anos, já vem de uma família rica, e é o bambambam, né? Ganhou o ATP lá, o Aberto da Argentina, e aí foi para o Aberto da Austrália, perdeu no primeiro jogo, veio para o Brasil para jogar lá no Rio de Janeiro, todo mundo fala, vai ser campeão, perdeu no primeiro jogo. Insegurança. Insegurança. Quantas mulheres são inseguras no volante? Não, tem alguns homens, uma meia dúzia, mas mulheres tem muitas, né? Eu conheço mulheres que tirou carteira de motorista, mas não consegue dirigir por insegurança. Quantas vezes a gente está no trânsito, né? Esses dias eu estava com a Hebe ali para fazer um retorno, e aí a pessoa não ia, então, e eu falei, não, mas essa pessoa não anda. A Hebe falou, bem, calma, está insegura.
falta de segurança. E isso não somente no trânsito, outras coisas, em muitas áreas da vida. Essa falta de segurança que está na mente. A pessoa sabe fazer, sabe como é que é, mas não tem segurança. A mente pode se tornar também tribunal de autocrítica, sempre se criticando. Eu não dou conta de nada, eu não sei o que e tal. Pode se tornar também um portal de comparação. O cabelo da irmã é mais bonito que o meu, não sei porquê, mas eu vou arrumar esse meu. Mas a orelha do fulano é tão pequenininha, a minha é tão grande. Isso eu estou apenas, mas tem muita coisa, comparações em casa nós não devemos fazer, comparar a esposa com a fulana ou a ciclana, comparar o esposo com, você podia ser igual ao fulano, não, comparação, mas na mente, muitas vezes tem esse tribunal de comparação, isso é triste, irmãos. Por quê? Porque a mente negativa, uma mente crítica, uma mente dessa forma, para baixo, vem os pensamentos comuns, não vou conseguir, nada muda, Deus se esqueceu de mim, comigo sempre dá errado. Sabe o que está escrito em Provérbios capítulo 23, versículo 7? Que assim como imagina sua alma, o homem imagina sua alma, assim ele é. É o 23:7, não, é a tradução. É esse aqui mesmo. Só que essa aí é a NVI, a minha Almeida Revista Atualizada. Como imagina sua alma, assim ele é. E assim também, irmãos. Todos nós somos assim. Há crentes que já perderam a batalha antes de lutar. Por quê? Porque perde a batalha na mente. Perde na mente. O exército do rei Saul estava perdendo a batalha para os filisteus sem nem mesmo lutar. Não damos conta desses Golias aí não. Nós vamos ser escravos deles agora. E tal, e foi falando, e um falando para o outro, e um contaminando o outro, na mente, sem saber quem realmente eles eram. Aí chegou o Davizinho, menino lá, como não quer nada, ficou especulando lá um com o outro, o que está acontecendo aí? Em outras palavras, falou assim, esses marmanjões aí, vocês não são exército de Saul não, nós somos exército do Deus vivo. Nós somos o exército mais poderoso da terra. Talvez ele até falou isso para os soldados, mas ele encarou o Golias. Por quê? Porque o exército de Saul estava olhando o Golias segundo o coração deles, a mente negativa. Agora o Davizinho, ele olhou para o Golias segundo os olhos de Deus, como Deus estava olhando. Eu que sou o gigante aqui, porque eu estou com o Deus vivo, ele é um nanico, e eu vou derrotá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Assim nós devemos fazer, irmãos. Igual o irmão hoje falou assim, aí, tá bom, pastor Adilson? Eu falei assim, estou bom, e aqui é aroeira no cimento. Tem desse negócio de angu no espeto, não, isso é para os fracos. Falei para esse irmão hoje. Tem crente que fala, estou igual angu no espeto. Isso é para os fracos. Nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Aqui é a aroeira. Amém, irmãos? Mas a Bíblia nos fala, ou melhor, nos ordena a renovar a nossa mente. Eu vou chegar lá nas atitudes, tá, irmãos? Ela, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ali tem uma ordem: transformai-vos, não vos conformei com esse século, né? Mas transformai-vos, vamos lá todo mundo junto, 1, 2, 3, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí é metamorfose, a mudança de dentro para fora.
Então veja bem, a mudança não começa na atitude. A mudança começa no pensamento, na mente, na mentalidade. Um exemplo bem clássico disso é o filho pródigo. O filho pródigo estava lá, saiu, foi embora para longe, gastou tudo, depois foi trabalhar com porcos, e lá, como disse o pregadorzinho lá no Comep, né? O Eliseu, né? Eliseu lá foi trabalhar com os porcos, e aí o dono dos porcos deu mais valor para os porcos do que para ele, porque não queria dar nada para ele comer, tinha que dar para os porcos. Ou seja, a dignidade dele foi lá na lama, abaixo dos porcos. Mas lá na lama, quando ele se viu naquela situação, aí ele começou o quê? Pensar, recordar. Ele olhou no retrovisor, recordou do seu pai, que tinha trabalhadores, estava a melhor situação que ele. Lembrou do seu pai amoroso, do seu pai perdoador, do seu pai generoso. Começou a lembrar do seu pai, e não ficou só nos pensamentos. Ele tomou atitude, levantou e foi. Levantou e foi encontrar com seu pai. Então começa, irmãos, na mente. Levantou-se e foi. E como renovar a mente? Vá para a atitude, vá para a ação. Primeiro, substitui as mentiras por verdades. Porque o diabo, ele distorce as coisas. Distorce as coisas. Muitas vezes você acha que aquilo é bom, mas é o diabo distorcendo. Porque a própria Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles é caminho de morte. Por isso nós devemos fazer como o pastor Clarimundo falou hoje, lá na reunião de oração. Ele disse, olha, toda decisão tem que vir depois da oração. Depois de orar. Então substitua mentiras por verdade. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram enganados porque o diabo distorceu, e na mente deles, pôs eles para pensar. Ah, Deus falou assim, assim, não é bem assim. Eles foram pensar, pô, mas não é mesmo, aquela fruta é muito bonita, muito apetitosa. E caiu no pecado. A palavra de Deus esclarece. Então o que fazer? Meditar mais na palavra de Deus. Segundo, filtrar os nossos pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, é um versículo chave para isso aí. Filipenses 4, versículo 8. Ele vai colocar aí? Coloca aí, por favor. Esse aí nos manda pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Não parou aí não, irmãos. Se alguma virtude há, e se glorifica a Deus, seja isso que você deve pensar. Porque às vezes tem muitas coisas boas, respeitáveis, até de boa fama, mas não glorificam a Deus, vai glorificar o homem. Porque há muitos crentes que falam, eu pago todas as minhas contas, eu falo que vou pagar e pago. Mas isso aí é dever de todo homem, de crente e de descrente. Homem que é homem tem dever cívico, está dizendo o irmão aqui, advogado, né? Dever cívico. Eu cumpro com meus compromissos, eu pago o que eu devo, eu trato bem meus filhos, trato bem minha esposa, sou um bom pai, põe tudo que precisa em casa, mas isso é obrigação. Agora não é porque eu sou crente, eu faço isso. Aí você está pulando o corguinho, né? Não é assim. Então filtrar os pensamentos, é verdadeiro, é justo, é puro, edifica, glorifica a Deus. Então pensar nisso. Pensa nisso. Terceiro, como renovar a mente, né? Esse terceiro aqui é crucial, é importantíssimo. Enchendo
enchendo-vos do Espírito Santo. Efésios 5:18. Esse versículo é interessante, irmãos, porque eu vejo pregadores, pastor Iracema, que pregam nesse versículo e pregam muito bem, mas ao invés de vírgula, eles colocam ponto final, e não acabou a conversa ali. Não vos embriagueis com o vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, vírgula. E o apóstolo Paulo dá as dicas para sermos cheios do Espírito Santo. Vamos ver as dicas no 19 e 20. Versículo 19. Falando como ser cheio do Espírito Santo. Será que é só tendo aquele culto avivado, você pular, falar em língua estranha? Não é isso aí não. Isso aí são manifestações. Agora encher do Espírito Santo é isso aqui, vírgula, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, irmãos, isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Lá na Vila Góes, na igreja que eu pastorei, tem gente assim. Aqui não tem não. Aqui não tem não. As pessoas saem do culto e já dentro do carro já está marido brigando com a mulher. Lá tem alguns, a gente precisa exortar eles. Ou seja, escuta a pregação, canta louvores a Deus e sai do templo, sai desse momento de comunhão aqui, não pisou lá fora. Misericórdia, irmãos. Pessoas que perdem tempo. Eu tenho exortado muito a igreja sobre o que eu vou falar agora. Pessoas crentes têm perdido muito tempo discutindo política. Irmãos, essa questão aí da penúltima e a última eleição trouxe um estrago muito grande para a igreja, essa polarização, né, pastor Israel? Essa polarização de ter pastor, eu vi vídeo de pastor, de falar assim, fulano é daquele partido, pode pedir sua carteira de membro e ir embora, aqui não vai ficar não. O que é isso, irmãos? A pessoa tem a alma, vamos ganhar a alma das pessoas para Jesus, vamos atrair as pessoas, vamos acolher as pessoas, e não expulsá-las. Muito sério. Pessoas estão perdendo tempo, ficar com notícia, escutando notícia, todo dia tem uma irmã lá na igreja que, meu Deus, ela já diminuiu. Mas é questão de política e tal. Falei, irmã, mas, queridos, eu não sei nem quantos anos tenho, acho que tem mais de uns 10, 12, 15 anos, que eu não ligo a televisão para ver noticiário em canal nenhum. Canal nenhum. As pessoas mandam para mim, eu começo não vou ver isso aqui não. As pessoas ficam achando, aquele ministro lá do Supremo, sei o que. Gente, você não vê na Bíblia, nas epístolas, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, falar dos tiranos daquela época. E os tiranos daquela época, os da época de hoje, fichinha perto do Nero. Fichinha. Perto daqueles imperadores ali de Roma. Gente, ali tinha que viver escondido e correndo, e largava tudo que tinha e sumia no mundo. A perseguição era muito acirrada, muito forte. E a gente fica pensando, Deus governa as nações, vamos deixar com Deus. Deixa com Deus, que é Ele que tira, Ele que põe, Ele que muda governo, é Ele que faz isso, porque Ele é soberano. Amém, irmãos? Ele é soberano, e nós temos que confiar nele, somente nele. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Jesus. Eu tenho, não sei nem quantos minutos mais, mas eu vou terminar no horário, viu, irmãos? Mas veja bem,
enchendo do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo é deixar a nossa vida ser governada, a nossa mente e a nossa vida serem governadas pela palavra de Deus. É o que está escrito em Deuteronômio 13, 9, quando Moisés começou a ensinar os pais acerca das suas crianças. Olha aí, mas certamente, 13, não é Êxodo, irmão. Misericórdia dessa aí. Você está mandando matar. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os olhos, é na testa, é na mente, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Vamos ler também agora Deuteronômio, só que é capítulo 6, versos 6, 7 e 8. Essas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os seus olhos. Agora eu pergunto para vocês. Então está mandando atar, amarrar, né? Mandando amarrar a lei na mão, é a mão direita, tá? Na mão dos filhos, e amarrar na testa também. Então já pensou os filhos andando com a lei amarrada aqui na mão e na testa? Isso aí é um símbolo, irmãos. Eu quero mostrar para vocês, não tem muito a ver com atitudes não, tá, pastor? Eu só fui abrir um parênteses aqui. Mas o diabo, ele gosta muito de imitar as coisas de Deus. E lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 16, fala sobre isso aí também. Olha aí. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Isso aí, que marca que é essa? A marca da besta, o número é 666. Quando chegou o CPF, muitos crentes, ali a maioria dos crentes, principalmente Pentecoste, achavam que o CPF era o sinal da besta. Quando surgiu esse, como é que é esse negócio aí não, antes do QR Code é como é que é? Código de barras. O bigode do pastor Israel parecia um código de barras, mas ele era cheio de falhas. Ainda bem que vocês não lembram dele mais. Mas tem muitos meninos hoje deixando bigode, né, Gessé? Parecendo código de barra. Mas quando saiu o código de barras, falava que era o sinal da besta. Agora está falando que está fazendo um chip, não sei aonde aí, está vindo para o Brasil. Esse chip vai colocar na sua mão direita ou na sua testa. E isso aí você não vai poder comprar, nem vender, nem tal. Irmão, se quiser fazer filho, eu sou o primeiro para pôr esse chip em mim. Pode pôr. A hora que eu quiser eu tiro. Isso aí, irmãos, de Apocalipse, o Apocalipse é um livro de símbolos. O que é pôr na mente, ou na testa, ou na mão? Na testa, está falando da mente. Ou seja, tudo que a pessoa pensar vai ser do mal. Pensar em matar, em fazer o mal para o outro. Nós vemos aí muitos países muçulmanos que as crianças são educadas desde o nascimento para matar. Ou para dar o seu corpo para matar outras pessoas, né? Então é colocar na mente, a pessoa vai estar inculcada. E na mão é tudo que ele vai pensar e fazer é do mal. Isso é besta, é o sinal da besta. Não é eu vou carregar um negócio aqui preso na minha mão. Entende, irmão? Então fecha o parênteses aí. Então veja bem, enchendo do Espírito Santo. Enchendo do Espírito Santo. Amados, eu tenho isso comigo, tá?
a gente citar a palavra de Deus em todas as nossas conversas. Em todas as nossas conversas. Você vai no posto de combustível, fala com o frentista ou a frentista. Como que é? Eu sempre pergunto o nome. Primeira coisa é perguntar o nome. Como que é seu nome? Rafael. Rafael, você sabia que o significado do seu nome? Não, não sei não. Não fala que é isso aqui. Não, não é isso aí não. É o Senhor que sara. E esses dias eu falei para uma moça no posto de combustível. A hora que eu falei, o Senhor que sara. E Ele quer sarar a sua alma. As lágrimas começaram a descer. Ela começou a chorar. Vou contar um outro. Eu e a Hebe íamos para Calda Nova alguns anos atrás. Aí passamos no Carrefour lá de Goiânia. Falei assim, bem, enquanto você compra lá, eu vou tomar um café. E era cedo. Aí a moça estava atendendo, eu perguntei o nome, ela falou, isso aqui do nome eu já esqueci. Mas é outra coisa. Eu falei, já tem café, moça? Ela falou assim, a água está fervendo ainda, moço. Eu falei assim, mas o coração de Jesus está fervendo de amor por você. Irmãos, ela começou a chorar, a soluçar. E eu fui orando por ela. Então, fale a palavra de Deus onde você estiver. Você vai ter a conversa em casa, sai de casa, sai da igreja, vai para casa, vai conversando sobre o que o pastor pregou, vai conversando sobre o louvor, vai conversando, vai falando lá no supermercado. Fale da palavra de Deus, isso é andar cheio do Espírito Santo. Tenha isso como hábito. Decore versículos da palavra de Deus. Quando eu trabalhava lá no banco, lá no centro da cidade, eu saía de casa, eu escrevia um versículo, punha no bolso, ia com esse versículo no bolso, tinha uma folguinha, eu tinha que ir no banheiro, eu lia o versículo, decorando a palavra de Deus. Tenha sempre a palavra de Deus na sua boca, na sua mente e na sua boca para falar. Porque quem não governa a sua mente será governado por ela. Então veja bem, agora eu quero falar sobre as atitudes, para eu terminar. A esperança no Senhor transforma atitudes. Eu falei que o Jeremias, olhou no retrovisor. Então eu vou falar para vocês a parábola do para-brisa e o retrovisor. Para trazer à memória o que dá esperança, imagine a vida como dirigir um carro em uma estrada difícil. O para-brisa é grande, porque representa o futuro e para onde estamos indo. O retrovisor é pequeno, porque serve apenas para consulta. Não é que a gente vai ultrapassar, você não olha no de cá? Ultrapassa, só para consulta. Então o problema de Jeremias e muitas vezes o nosso é quando transformamos o para-brisa em um espelho retrovisor, focando apenas no que ficou para trás ou nas perdas. Então trazer à memória o que dá esperança é usar o retrovisor apenas para ver as marcas da fidelidade de Deus na estrada que já foi percorrida, ganhando confiança e acelerando em direção à eternidade. Amém, irmãos? Porque depois que ele falou assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, ele falou, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então veja bem, então a misericórdia do Senhor vai renovar só amanhã de manhã? Não, irmãos, para a igreja no mundo inteiro toda hora está renovando, toda hora é manhã em algum lugar, está renovando toda hora. Ela se renova a cada manhã, porque as suas misericórdias duram para sempre. Então Jeremias, apesar da tristeza, da morte ao redor dele, apesar de tudo isso, ele decidiu lembrar-se da misericórdia do Senhor. Amados, e o Jeremias, ele foi honrado pelo rei Nabucodonosor.
O livro de Jeremias, eu gosto mais de ler o livro de Jeremias. Mas eu gosto de ler o livro de Jeremias junto com o Ezequiel. Porque o Ezequiel estava lá na Babilônia e ele foi levado pelo Espírito lá para Jerusalém, né? E lá em Jerusalém o Jeremias estava lá. Então Jeremias via aquela podridão, mas por fora. E o Ezequiel via os camaradas lá tramando, né? Mas o Jeremias estava ali rodeado de tanta destruição e tanta coisa. E aí Jerusalém é totalmente destruída agora pelo rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor deu uma ordem para o Neburazadã, que era o chefe do exército: cuida do Jeremias. E chegou no Jeremias e falou assim: Jeremias, você quer ir conosco? Se você quiser ir para Babilônia, nós vamos cuidar de você lá. Mas se você não quiser, pode ir aqui para onde você quiser, você está liberado, você não é prisioneiro. Por quê, irmãos? Porque ele sempre honrou a Deus. Sempre honrou a Deus. E hoje também orando, eu falei ao Senhor: Senhor, eu quero sempre te honrar. Onde eu estiver, eu quero te honrar. Porque eu sei que a tua palavra diz: eu honro aqueles que me honram. Então veja bem, irmãos, quando a esperança governa, a reclamação vira oração. Mas tem tanto crente reclamão, né, irmãos? Reclama por aquilo que não tem, ao invés de ser grato por aquilo que tem. O segredo da prosperidade é estar satisfeito na presença de Deus com aquilo que tem. Esse é o segredo. Paulo diz: estejamos satisfeitos com o que temos. Esse aí é o segredo da prosperidade. Então a reclamação vira oração, a ansiedade vira entrega. Colossenses capítulo 4, versículo 6, ali Paulo fala sobre a ansiedade. O que nós temos que fazer com a ansiedade, né? Pai, não é essa aí não, viu? Eu errei. Não, aquele outro eu não errei não, né? 4, 6, essa aí? É sobre orar entregando a ansiedade. É Filipenses 4, 6. Anotei Colossenses, mas é Filipenses. Coloque aí por gentileza. Aí é uma enciclopédia da Bíblia, né, irmãos? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, tem um testemunho de uma irmã, depois já converteu, né? Antes dela converter, que ela estava lá na esquina da Avenida Paulista, lá em São Paulo, capital, com a esquina de uma outra lá, não sei qual, que atravessava lá, muito movimentada. E aí ela estava lá na calçada, querendo atravessar a rua, na hora dos pedestres, né? Mas aí, ó, que abriu um sinal, vai igual a boiada, né? Que vai, aquela multidão de gente. E a hora que fecha, vem aquela multidão de carro. E ela começou a chorar lá na calçada. Aí alguém chegou perto dela e falou assim: senhora, por que a senhora está chorando? Ah, ela era solteira. Ah, eu estou chorando porque eu estou vendo esse movimento de carro e de gente aqui. E quando eu casar e tiver um filho, eu for atravessar aqui, ele vai morrer. Já pensou, irmãos? Você é uma mulher muito ansiosa, preocupada demais. Você está doente, né? Então não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica em tudo. Fala para Deus da sua ansiedade. Eu uso essa dica aí, irmãos. Comece a cantar louvores. Esses dias mesmo, tem uns 2 meses, eu saí de casa, fui para a igreja durante o dia, ansioso com um problema, uma coisa. Na hora que eu saí, eu falei: vou cantar. Aí comecei a cantar. Eu gosto muito dos hinos da harpa. Comecei a cantar os hinos da harpa. O 141. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Então fui cantando.
E cantei um outro depois. A hora que eu cheguei lá na igreja, eu estava leve, cheio de paz. Porque o versículo seguinte aí fala, depois você faz isso aí, a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, quando a esperança governa, a irritação vira paciência. Você lembra do pastor Raimundo Salvino, né? O Raimundo Salvino, não esqueço que ele falou uma vez. Ele falou assim, ele é nordestino, né? Você pedir paciência, Deus vai mandar tribulação. Porque está escrito na Bíblia, né? Que a tribulação produz paciência, né? Tribulação produz paciência. Então você quer exercitar a paciência, é diante da tribulação. Aqui está dizendo, olha, a irritação vira paciência, e a desistência vira perseverança. Por quê? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então a esperança, ela produz também força emocional. Então agora eu termino, mais 7 minutos e 30 segundos, eu termino com atitudes práticas, né, que transformam a negatividade em esperança. Disciplinar seus pensamentos. Ore quando vier pensamento negativo. Fala o sangue de Jesus tem poder, não vou pensar isso não. Clama pelo sangue de Jesus, repreende em nome de Jesus. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O crente não tem que fugir do diabo não, irmãos. O crente tem que fugir do pecado. Agora o diabo tem que fugir do crente. E eu me lembro uma vez, rapaz, quando eu estava pastoreando aí no Calixto Abrão. Em Menauí, viu um irmãozinho tribuloso. Ele saía lá da igreja para tribular, né? Ele vinha ali na calçada e ele vinha me encontrar. E eu ouvi. Mas ele não viu o que eu ouvi. E aí ele passou lá pelo outro lado. Para não me cumprimentar. O diabo é assim, irmãos. Se você está andando na calçada e vem um endemoniado lá, se ele olhar para você que vem um crente, ele vai ver luz. Aí vai fugir para o outro lado. Porque se for para o meu lado, eu expulso em nome de Jesus. Amém? Então, veja bem, disciplinar os pensamentos. Ore, como diz o Paulo, com ações de graça, porque em vez de focar no problema, apresente os pedidos a Deus com gratidão. E aí a paz vai dominar. Amém? Alimente-se da palavra de Deus diariamente. Porque mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Mente vazia é oficina do diabo. Eu gosto muito de cantar hinos da harpa, porque tem os hinos da harpa, a maioria deles é bíblico, né? Bíblia. E tem uns que fazem umas declarações, por exemplo, 5. Eu gosto de cantar em voz alta. Vou para um retiro toda semana e lá eu canto esse hino. Canto 141 também, os 155. Os que eu mais canto. Eu levei o pastor Tiago Bandeira para um retiro desse seu, né? E lá a gente cantando, só de oração, nós éramos 4 ou 5 lá. Aí, pastor Adilson, canta o hino 24, qual é aquele? Jovem, desperta. É o 24, né? 124. Canta o 124. Eu falei, não, isso aí não. Vamos cantar o outro aqui que é de oração. Isso aí é... Depois eu falei para ele brinca comigo, ele fala assim, pastor Adilson, que eu falei do hino, ele falou, não. Então o hino 5, a segunda estrofe, ele canta assim, ó: sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Essa declaração, eu quero a tua graça porque de ti sempre sou. É a nossa identidade, irmãos. Nós somos de Deus. Somos de Deus. Ele nos comprou com o sangue de Jesus Cristo. Amém? Outra coisa, mude o ambiente que alimenta a negatividade. É o que eu falei agora há pouco. Notícias. Hoje tem fake demais. Muitos fake. Pessoas,
dias tinha uma irmã que colocou num grupo de obreiros lá da igreja, colocou um vídeo de uma pessoa que está na cadeira de rodas dentro da igreja, e aí está lá o pastor, não, na escola, está na escola cheio de alunos, adolescentes ali, e um menino paralítico. Aí, você não é crente? O menino é crente, paralítico, sentado na roda. Você não é crente? Então fala para o seu Deus te curar aí agora, vamos ver se é Deus mesmo. E foi falando e tudo, até que todo mundo rindo dele, chegava lá e ria dele. Aí o menino começou a orar lá e tudo, e de repente levantou, aí o professor ajoelhou lá. Eu falei assim, isso é fake, e é fake, sabe? A pessoa inventa para ter muita visualização. Aí, falei para aquela irmã, no particular, irmãs, isso aí está querendo forçar Deus não precisa disso aí não, isso aí é fake. Então, tanta notícia falsa, tanta tóxica, mortes, acidentes, assaltos, política. Eu me lembrei aqui agora de um versículo, de um texto, eu quero ler, porque esse texto ele foi muito bom para mim, nessa época, quando eu descobri esse versículo, né, lendo o livro do profeta Isaías. No capítulo 13, versículo de número 15 e 16 e 17 de Isaías. Olha aí. O que é isso, rapaz? É 33, irmão. 33, 15, aí ele entendeu 13. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Quando tem homicídio, o que aconteceu aí? Quando tem na rua, tem gente que para os caras lá para ver. Olha aí, tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio, fecha os olhos para não ver o mal. O que vai acontecer com essa pessoa? Este habitará nas alturas, pode dar glória. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Aleluia. Olha o versículo seguinte: os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão o rei, verão a terra que se estende ao longe. Que maravilha, eu fico imaginando isso, irmãos. Tem até uma música, aquela música dos adoradores, não sei o que, Digno. Conhece ela? Eu não vou cantar agora porque a minha voz não ficou boa, sabe, irmãos? Senão eu ia cantar ela aqui. Essa música, ela fala do encontro, do nosso encontro com o Senhor Jesus. E ele diz, a letra da música diz lá: tanto tempo esperei por esse momento, e acharei lugar nos seus braços. Irmãos, vai ser lindo o nosso encontro com o Senhor. Vai ser lindo. Glória a Deus. Vai ser maravilhoso. O apóstolo João, ele diz que viu uma multidão lá, incontável. Então quero falar para vocês aí, observe bem para mim. Olhe bem para mim, porque lá eu vou ter cabelo, tá? Mas olhe bem, naquela multidão, você pode me procurar que você vai me achar lá. Vai me achar lá, porque eu estou dentro. Glória a Deus. Então, declare a fidelidade de Deus, porque a fé ela também se fortalece quando ela é proclamada. Cante hinos de louvor a Deus. Alguém colocou uma ilustração muito correta, dizendo que nós temos dois lobos que brigam dentro de nós. Um representa o medo, outro esperança. Qual vence? Aquele que é mais alimentado. Esse vai vencer. Então Jeremias alimentou esperança em um cenário de ruínas e foi honrado por Deus. Deus o preservou com vida. Tentaram matá-lo, mas Deus o preservou com vida. Amém? Seus pensamentos têm glorificado a Deus? Suas atitudes têm glorificado a Deus?
Sua casa sente o peso da sua negatividade ou da sua positividade diante de Deus? Irmãos, eu tive uma experiência interessante. Esses dias, 2 anos atrás, eu vendi a casa lá no Anápolis City. Foi a coisa de 4 dias, anunciou e vendeu. O camarada, um médico, comprou, chegou lá na sexta-feira, no sábado levou a esposa e na segunda fechou o negócio. E aí, quando a gente estava dando os últimos detalhes lá, ele não é evangélico. Ele falou para mim assim: seu Adilson, sabe o que me fez comprar essa casa? Porque quando eu entrei aqui eu senti paz. Aleluia. Eu senti paz. Por quê? Porque a minha casa, para a glória de Deus, é lugar de bênção. Eu e a Hebe nunca gritamos um para o outro. Em 47 anos de casado, vamos completar. Nunca gritamos um com o outro. Nunca ficamos de um dia para o outro de mal. Porque eu sempre entendi aquele versículo: não se põe o sol sobre a vossa ira. E nós ensinávamos isso no curso de noivos, né, pastor Isaías e Iracema? Não se põe a vossa ira, o sol sobre a vossa ira. Não deixe passar para outro dia, não. Resolva. Eu e a Hebe já resolvemos a situação assim, conversando até de madrugada, mas resolvemos. E no final da conversa, eu te amo, de abraçar um ao outro e deitar em paz. Então, como é que está na sua casa, o ambiente da sua casa, o ambiente da mesa na sua casa, a importância da mesa, né? Tem um outro estudo bíblico sobre isso. Você tem sido agente de esperança ou de desânimo? Porque tem crente que eu vou te falar. Tinha um irmão também de lá. Estou falando para você que lá está precisando de conserto. Ora por mim, viu? Esse irmão tinha um comércio. Chegava depois do Natal, né? E aí, irmão, como é que foi lá, irmão? Ele: foi ruim demais. Não vendi quase nada. Depois do dia dos namorados, foi péssimo. Nunca vi um ano igual esse. Ou seja, pessoa que ele é propagador de desânimo. E lá em 2 Coríntios 10, versículo 5 diz: levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então hoje não é dia só de ouvir, né, irmãos? Hoje é dia de decidir, tomar atitude e mudar o padrão da nossa vida. Amém? Põe-se de pé em nome de Jesus. Rapaz, eu acho que eu passei 2 minutos. Mas vamos orar. Vamos orar e coloque na presença de Deus seus pensamentos, sua mente. Não permita que os pensamentos negativos tenham vazão, que você comece a dar corda para eles. Não, estanca essa fonte. Estanca isso aí. Feche seus olhos. Se quiser colocar a mão na sua mente, fique à vontade. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, temos aprendido, ó Deus, pela Tua Palavra, que nós devemos deixar a nossa mente cativa ao Senhor, porque nós nascemos de novo. E o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Ó Deus querido, ó Pai amado, nós queremos, Senhor, andar no Espírito, andar cheio do Espírito, alimentados pela Tua Palavra, para que a nossa mente esteja sempre, ó Deus querido, com a Tua Palavra, ó Deus amado, ali, alimentando-a, e através da nossa mente, nós possamos ter as atitudes sempre voltados para a vontade do Senhor, voltados para aquilo que o Senhor quer nos direcionar e tem nos direcionado, que é o centro da Tua vontade. Quando o apóstolo Paulo fala, aquele versículo que nós lemos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, nos diz lá, para que nós experimentemos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E é isso que nós queremos para a nossa vida, Pai. Queremos para a nossa família, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada um de nós, a mente de todos nós, para que ela seja frutífera
frutífera no Senhor, em nome de Jesus, amém.